Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer informações preciosas sobre o Império Inca. Império Inca, esse que fica pertinho da gente. Nessa imagem que eu estou postando desse slide, eu escolhi porque é uma imagem que eu adoro. Olha que lindo que é a lhama fazendo pose para foto. A gente percebe as montanhas que circulam a região e uma construção inca ali no fundinho. Olha que coisa linda. Então, a civilização inca surgiu na região do atual Peru. Seus domínios se estendiam por toda a região andina, do norte da Argentina e do Chile até o território da atual Colômbia, região dos Andes. Então, é uma cultura, uma civilização, são ruínas próximo aqui do Brasil, que a gente às vezes admira tanto as construções egípcias, e esse aqui está bem mais próximo da gente. Os Incas foram uma das principais civilizações pré-colombianas que existiram no continente americano. Os Incas são conhecidos por sua cultura sofisticada e por suas construções marcantes, como a rede de estradas que interligavam as diferentes partes do império. Foram conquistados no século XVI pelos espanhóis, liderados por Francisco Pizarro. Esses povos, a gente vai falar sobre eles, e são povos que tiveram uma expressividade cultural enorme, administrativa, tiveram expressividade também na questão da arquitetura, das suas construções, e tudo antes da chegada de Colombo. Então, existia uma cultura efetivamente grandiosa, esplendorosa, antes da chegada dos europeus. Então, a gente tem que entender que existia vida, existia pessoas realmente preocupadas com a sobrevivência, pessoas que tinham várias formas de expressar a sua sociedade, a sua cultura, antes mesmo da chegada dos europeus. E a gente vai entender isso porque depois que eles chegaram, essa cultura foi dizimada. Os europeus eles chegaram no continente impondo a sua cultura sobre esses povos que já era bem formado, eram povos organizados. Dentro de uma das curiosidades sobre os povos incas, a gente vai falar sobre a religiosidade. O Sapa Inca era um governante que legitimava seu poder por meio de uma relação privilegiada com os deuses. No início do século XVI, o último Sapa Inca se proclamava Inti Xuri, filho do sol e divindade suprema. Para legitimar-se como filho do sol e divindade suprema, o Sapa Inca contava com a ajuda dos chefes religiosos de outros povos e, em troca, oferecia objetos sagrados, alimentos, pessoas escravizadas e outro. E quando o Sapa Inca morria, suas mulheres e seus servos eram sacrificados e seus corpos depositados junto ao dele no Templo Sol, no Templo do Sol. Ou seja, o Sapa Inca, ele era uma divindade suprema, ele tinha o poder político, poder religioso dentro dos seus povos, dentro dos povos incas, e para ele poder garantir a sua supremacia política, ele fazia acordos políticos e religiosos. Ele ia até outros povos, oferecia a eles alimentos, escravos, e com isso, aqueles povos que ele fazia esse acordo, ia legitimando e ia afirmando a supremacia do Sapa Inca. Não, realmente, povo meu, esse é o filho do sol, ele é poderosíssimo, nós temos que acreditar, referenciar, respeitar. Essa era o discurso que ele acordava com outros povos para garantir a sua supremacia. Dentro da sociedade inca, eu deixei aqui essa pirâmide social para a gente poder entender e dar uma visualizada, imaginar e se colocar no lugar daqueles povos no período pré-colombiano, para ver como que a sociedade era dividida. No alto do topo da pirâmide social eu tinha o Sapa Inca, governante supremo, mandava e desmandava, poder político e religioso. Logo abaixo eu tinha o Apos, administradores do império. Então o império ele era grande, era um império que tinha várias divisões sociais, que tinha as suas lideranças políticas, que tinha a sua religião, então precisava de uma pessoa para poder organizar o império. E logo abaixo do Sapa Inca tinha o Apos. Em seguida, nós encontramos os Panacas, descendentes do Sapa Inca, então famílias importantes, poderosas, que eram os Panacas, que eram os descendentes diretos do imperador. Então, do imperador, ou seja, do Deus, né, do administrador, do supremo governante.
Governadores, representantes do Sapa Inca, os governadores, eles tinham um papel também de organizar, de conduzir as cidades. Então, esses governadores, eles representavam o Sapa Inca, ele não podia estar em todos os lugares. Então, ele delegava a esses governadores a representatividade para poder organizar melhor as cidades. Os curacas, lideranças regionais responsáveis por organizar a vida e a produção nas comunidades aldeãs. Ao nível mais baixo, tinha os curacas, que se organizava a população de forma mais reduzida, era por região. E eles organizavam a produção agrícola, organizavam as aldeias, e aí, quando eles não conseguiam resolver, ou tinha uma ordem maior, eles se dirigiam até aos governadores, que tinha uma resposta vindo direto do Sapa Inca. Dentro dessa sociedade Inca, eu tenho os trabalhadores, que eram aqueles que se dedicavam à agricultura, à mineração e à construção civil. Então, os trabalhadores, as atividades que eles realizavam eram voltadas para a agricultura, para a mineração e para a construção civil. E no início do slide, eu mostrei uma construção belíssima, grandiosa, e esses trabalhadores eram responsáveis por essa construção. E os pinas, prisioneiros de guerra, ou seja, aquelas pessoas que eram dominadas através das guerras de conquista, se tornavam escravos, eram os prisioneiros de guerra. E ali eles recebiam o nome de pinas. Olha que imagem diferente, assustadora, mas curiosa e histórica, uma múmia. Os incas também tinham o hábito de mumificar, principalmente os seus imperadores e os membros da elite. A mumificação, eu falei no início que nós não precisávamos ir tão longe, lá no Egito, para ver as pirâmides, que nós tínhamos construções parecidas, semelhantes aqui no Peru, e também a prática de mumificar as pessoas mais importantes também eram realizadas pelos povos incas. Existia 2 métodos de mumificar, o artificial e o natural. O artificial é semelhante aos dos egípcios, era retirado as vísceras do cadáver e em seguida o corpo era preenchido com plantas e ervas e tratado com óleos e resinas. Essa forma de mumificar é muito parecida com os egípcios mesmo. E eles enrolavam as faixas para poder conservar por mais tempo os corpos. E a outra forma era natural. O corpo era enterrado em um ambiente frio e seco para serem conservados pela natureza. Em vários estudos históricos, a gente percebe que você tem registro de muitos corpos mumificados foram encontrados nas montanhas dos Andes, nessa região, porque eles colocavam, muito gelado, e aí eles enterravam os corpos ali, naquele ambiente gelado, frio, e os corpos se conservavam, tá? Era um ritual praticado pelos povos incas. Olha outra imagem bacana, bonita demais também. A base da economia dos povos incas era a agricultura. Eles aprenderam e usavam a irrigação. Então, olha só, isso aqui antes dos europeus chegarem, antes da colonização espanhola, essas práticas de irrigação já eram utilizadas em áreas desérticas, e terraços, essa imagem aqui são terraços que foram construídos nas encostas das montanhas em forma de degraus. A região é muito montanhosa, olha, vocês podem observar nessa imagem, e eles faziam vários degraus, e aí eles plantavam. Eu percebo que é fácil de locomoção para poder colher, e também uma forma de irrigação fácil, porque se você molhasse lá no início dos primeiros degraus, consequentemente os degraus de baixo também iam ser irrigados, iam ser molhados, e isso facilitou a produção agrícola desses povos. Quais eram os produtos cultivados pelos incas? Milho, feijão, batata, algodão, tomate, pimenta e abacaxi. São os produtos produzidos por esses povos. A lhama, que gracinha também. Essas lhamas adoram fazer foto, adoram aparecer nas nossas imagens. Olha só, lhamas e alparcas eram utilizadas como meio de transporte, e eles também usavam essas lhamas como alimento, obtinha a carne, o leite e a lã para poder produzir os seus tecidos, produzir as suas roupas, as suas mantas coloridas. A cultura do Peru é muito bonita. Logo à frente a gente vai ter acesso a imagens do artesanato local,
e através dessas lãs eles produziam coisas belíssimas, maravilhosas. Então o artesanato era a tecelagem, metalurgia e produção de objetos de cerâmica. Olha só que legal esses objetos aqui, essas imagens que eu deixei para vocês, são os objetos produzidos através da metalurgia pelos povos incas. Então eram povos muito habilidosos. Essa imagem aqui eu deixei as mulheres com as roupas tecidas, com as lãs, roupas muito coloridas. Do outro lado eu tenho cerâmicas, esses pratos de cerâmica, inclusive tem desenhos incas, né, que lembram o Deus Sol. É uma feirinha típica da região. Olha que gracinha, que lindo que é. Essa outra imagem também maravilhosa. As construções eram feitas com gigantescos blocos de pedra e encaixados, capazes de resistir fortes chuvas, ventos e terremotos. Gente, eles não usavam cimento, os blocos eram encaixadinhos uns nos outros, e tem registros que eles faziam os blocos tão bem colocadinhos, encaixados, que não passavam uma folha de papel ali, de tão bem montados que esses blocos eram. Então, obras desses trabalhadores civis, construtores, né, que fizeram essas obras que estão ainda em pé até hoje. A gente sabe que a natureza, os fenômenos naturais vem depreciando a construção, mas elas estão erguidas, estão sólidas até os dias de hoje. As construções eram para fins religiosos, administrativos e militares. Então, faziam templos, organizava a administração do império, onde ali eles cobravam os impostos, onde eles decidiam, tomavam decisões importantes sobre os povos, e também militares para defesa, invasão de outros povos. Então também era utilizado para essa finalidade. Em Cúzico se localizavam as ruínas do templo de Coricancha, os nomes agora são bem difíceis, Coricancha, a fortaleza de Sacsayhuaman, alojamento de Ollantaytambo. Isso é difícil, hein? Depois nós vamos fazer um trava-língua com esses nomezinhos. Olha as ruínas que nós temos registros. Em cima, Coricancha, logo embaixo aqui eu tenho Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Olha que legal. E aqui a gente vê com mais clareza nessa imagem aqui, olha só, os degraus, não é isso? Ao fundo as montanhas. Muito bacana, é muito bonito mesmo. Uma das peculiaridades desses povos incas é a religião. Eu deixei esse slidezinho aqui também para a gente poder ter mais algumas informações curiosas sobre esses povos. Quando os incas conquistaram os Andes, impuseram o culto ao Deus Sol. Todas as tribos construíram um templo em homenagem ao Sol, mas o principal templo ficava em Cusco, capital do Império Inca. Os deuses incas eram Viraconcha, esplendor originário, senhor e mestre do mundo. Essa imagem aqui é do Viraconcha. Segundo, Inti, que é o próprio Sol. Mamaquila, mãe lua. Pachamama, mãe da terra. Mama Sara, mãe do milho. Mama Concha, mãe do mar. Outros deuses também eram adorados, a lua e os deuses do arco-íris, do trovão. A religião era politeísta, havia sacrifícios humanos para a satisfação dos deuses. Tem muita semelhança com os povos astecas, que também faziam sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. E a característica que a gente não pode esquecer jamais é o sol, a referência do sol como Deus Sol para essa cultura. Esse foi o slide que eu deixei para a gente poder estudar. Os outros dois vídeos ilustrados que eu deixei, eu adoro, são excelentes, são muito bons. A gente vai fazer uma sequência de astecas, incas e maias com esses vídeos, e eu vou vindo com slides para fazer uma complementação dos estudos de vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante. Esse slide também vai estar postado no Google Class para vocês tirarem suas dúvidas. Um abraço, tudo de bons e bons estudos. Vamos continuar firmes nessa